Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aí à nossa sala de imprensa. Em nome do Esporte Clube do Recife, eu quero dar as boas-vindas ao professor Anderson Moreira, ao não menos professor Luiz Fernando, cumprimentar o vice-presidente Augusto Carreras. Hoje é um dia extremamente importante para nós, porque marca, do ponto de vista do departamento de futebol, um novo momento, um novo desafio para a nossa instituição, a instituição Esporte Clube do Recife. Há cerca de 15 meses, professor, essa gestão assumiu o clube num momento extremamente conturbado do ponto de vista político, financeiro, econômico, e a gente vem trabalhando de forma muito séria, muito austera, muito respeitosa, no sentido de resgatar, toda aquela credibilidade, toda aquela visibilidade, por que não também dizer isso, que o esporte tinha. Deixa eu ver aqui na parede um estádio lotado, e a gente quer muito que o esporte volte a ter aquele protagonismo que já teve num passado recente, não muito longínquo, e para isso, a gente, ao longo desses 15 meses, fizemos aí o que nós chamamos de dever de casa. A gente tem reestruturado a parte administrativa, a parte financeira, tem buscado inovar para poder também atrair investidores, e com isso também reestruturar o caixa do clube, o setor financeiro do clube, e para a partir daí a gente alçar voos mais altos. Nós queremos, logicamente, em 23, a volta à elite do futebol brasileiro. Estamos muito felizes por ter a chegada dos profissionais, os que o senhor comanda, que irão nos ajudar, que irão nos nortear para esse intento. O esporte é um clube que dispensa comentários do ponto de vista de torcida. É uma torcida muito enérgica, cobradora, mas fiel. E então, recentemente, eu acho que foi o jogo não lembro qual foi o jogo que nós tivemos, no dia de segunda-feira à noite, em que a gente teve 32 mil pessoas na arena, que é um estádio distante, um belo de um equipamento, mas um estádio distante. Então, você ter 32 mil pessoas num dia de segunda-feira, um jogo às 8 horas da noite, 9 horas da noite, é algo... então, isso também nos orgulha muito. Ao longo desses 15 meses, eu diria até que nos últimos 12 meses, eu e Augusto e Jorge, nós participamos de muitas discussões acerca do futuro do futebol do Brasil, e toda essa reestruturação que eu falei, ela tem muito a ver com isso, ou seja, a gente alicerçar o clube, o departamento de futebol, para esse novo momento que o futebol
está entrando a partir agora de janeiro de 23. Né? A chegada das ligas, né, que pode virar uma liga só, mas hoje são 2 ligas, nós fazemos parte de uma. A SAF, né, que é uma realidade. Enfim, a nova Lei Pelé. Então, foram várias discussões que eu e o vice-presidente Augusto, nós participamos, seja em Brasília, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, que nos trouxeram a convicção de que o nosso trabalho, ao longo de 22, apesar de não ter sido tão exitoso do ponto de vista do acesso, né, mas ele teve um êxito porque a gente soube fazer a base, o alicerce para que em 23 a gente não tenha o que a gente chama aqui de voo da galinha, né, aquele voo rasante e que sobe e desce. O esporte merece estar na elite do futebol brasileiro, vai estar, eu tenho essa convicção, vai estar, e o senhor vai comandar isso. Está nas suas mãos, né, dentro de campo, comandar esse novo momento do esporte, no novo momento do futebol brasileiro. Então, quero mais uma vez reiterar aí as minhas boas-vindas a vocês. Tenho certeza, ou convicção também, de que vocês serão muito felizes aqui no esporte, na cidade do Recife, né, no estado de Pernambuco. Eu tenho certeza que vocês farão história por aqui. Tenho essa convicção. Obrigado. Pode vir para o meio, Anderson, por favor? Se vocês podem trocar de lugar, por gentileza. Tem uma água aqui para você. Deixa eu ler aqui, fazer alguma consideração. Antes de mais nada, assim, agradecer ao presidente, ao nosso vice-presidente Augusto, ao Jorge, essa oportunidade. O esporte teve na minha vida profissional muito perto. Eu me lembro pelo menos de umas 3 ou 4 oportunidades que as coisas não aconteceram por detalhe, às vezes. Só comigo na presidência foram 3. Mas foi por detalhe, às vezes assim, já estava negociando com outro clube, aí veio a proposta e eu tanto comentei muito com o Luiz que era um dos clubes que a gente tinha muita vontade de poder um dia trabalhar, pela torcida apaixonada, pelas pessoas que estão hoje à frente, pela história, né, do esporte, né, pela representatividade do clube, não apenas, né, aqui na região, no Nordeste, né, que é um gigante, mas a grandeza do clube no cenário nacional, né? São conquistas extremamente importantes que o clube obteve num passado que não é tão distante, né? Porque eu me lembro bem, né? E a gente sente essa energia de um clube que está se reestruturando, como o presidente falou. É muito importante que esse acesso ele venha seguido de permanência, né? De permanências. É isso que vai mudar, né, principalmente, né, aquilo que o esporte pode desenvolver no futebol brasileiro numa sequência de Série A. E o que a gente tem aqui é uma comissão técnica que quer contribuir muito com esse momento, sabendo assim das dificuldades, tudo aquilo que a gente precisa estar atento, né? Nunca foi fácil, né? Eu tive a oportunidade de 3 conquistas na Série B e confesso que todas foram muito difíceis. É uma competição extremamente traiçoeira, uma competição que te leva para um lado e para o outro com muita facilidade. Então, que a gente possa se reestruturar no sentido de termos sempre uma equipe competitiva, uma equipe que possa, acima de tudo, representar bem o torcedor, né? Que o torcedor possa se sentir representado dentro de campo. É claro que momentos difíceis vão acontecer. A gente precisa estar preparado para esse enfrentamento e que a gente possa ter essa temporada, né, da melhor forma possível, né? De um início, uma boa preparação das competições são muito importantes, que é a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste, o campeonato estadual,
que a gente possa nos prepararmos muito para o grande objetivo mesmo, que é esse retorno à Série A. Podemos abrir as perguntas? Tá ligado aqui? Professor Anderson, boa tarde. Boa tarde. Sou Alessandro Matias, do canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube. Seja bem-vindo. Obrigado. Capital Pernambucano, ao Esporte Especial. Não comparando, né, o trabalho dessa atual temporada, mas a gente sabe das fragilidades que aconteceram nesse elenco atual. Qual o retrato que a gente vai ter, né, para a apresentação e posterior temporada do senhor aqui? Qual o retrato que a gente vai ter desse trabalho, tendo em vista, não comparando, mas tendo que o senhor, como um analista, um profissional da área, viu o desempenho do esporte, o que é que a gente pode ter como respostas do trabalho do Anderson nesse início de temporada 2023? Primeiro falar que eu acho que o segundo turno do esporte na competição da Série B foi um segundo turno muito exitoso, no sentido assim, de boas atuações, de resultados muito positivos e expressivos assim, contra equipes que conquistaram o acesso, né? Eu enfrentei o esporte aqui estando à frente do Bahia e sofri muito. Assim, foi um jogo que o esporte teve uma postura muito boa. É claro que a gente tem que ressaltar o trabalho do Claudinei também, que é um profissional que eu tenho o maior respeito e claro que a gente vai aproveitar muito daquilo que foi desenvolvido por ele também. A gente sempre abraça muitas ideias daqueles que nos antecederam. Nunca é um trabalho único, né? Você tem que sempre aproveitar aquilo que vem funcionando e que deu certo. E às vezes a competição é por detalhe, né? Uma competição de pontos corridos, às vezes você vai lamentar, é a primeira rodada, é a segunda, é a terceira. São aqueles pontos que às vezes que a gente quando sai, né, de um estádio, jogando em casa, com um empate em casa, muitas vezes a gente transforma isso num problema absurdo. Sendo que se você não tivesse perdido, às vezes esse pontinho poderia fazer muita diferença no final. Então, a gente saber lidar com isso, entendeu? Saber fazer desses momentos, né, que a gente possa passar da melhor forma possível. O esporte esteve muito perto do acesso, esteve muito perto, muito perto. Mas escapou. O que a gente pode ter ter as lições necessárias para que a gente possa fazer uma campanha ainda mais consistente, né, no próximo ano, e que a gente consiga, acima de tudo, essa reconquista do acesso, né, a volta na elite do futebol brasileiro, que é onde o esporte precisa e merece estar. Boa tarde, Anderson. Boa Seja tarde. bem-vindo. Pedro Obrigado. Maranhão, do NE45. O quanto a sua experiência na Série B, especificamente, você é tricampeão, você também já passou por Ceará, Fortaleza, Bahia, são clubes do Nordeste também. O quanto essa experiência de já ter trabalhado no Nordeste, de já ter esse currículo numa Série B, pode agregar para essa temporada do esporte. E em relação ao elenco, a diretoria já está renovando com alguns atletas que foram destaques na Série B do ano passado, Wagner Love, Fabinho, Wanderson, Eduardo. Você conhece o elenco te agrada? Vai precisar de muitos reforços, na sua opinião, ou não? Já tem uma base interessante. O que é que você acha? Primeiramente, assim, todas as informações que eu tenho sobre o grupo do esporte é um grupo muito dedicado, né, muito concentrado naquilo que é necessário executar. Já trabalhei com alguns atletas, né, do elenco que participou dessa Série B. E são atletas que eu tenho o maior respeito, o maior carinho, assim, porque são atletas realmente que vestem a camisa do clube. Então, eu tenho a ideia muito clara, assim, de uma base que é uma ótima base, assim, uma espinha dorsal muito bem definida, e que a direção está muito preocupada em poder manter. E eu acho que a gente precisa, na verdade, montar uma equipe, né, na próxima temporada em cima de uma base, de uma espinha dorsal, né? Não é refazer tudo, né? Mas é saber da onde as coisas funcionaram melhor e ter a capacidade de uma boa leitura de mercado. Eu acho que nesse aspecto eu posso ajudar, né? Porque eu tenho uma leitura boa, assim, acho que de mercado. Por onde eu passei, eu consegui contribuir bem, principalmente quando eu iniciei trabalho, né? Da gente poder ajustar,
com atletas que tenham características que possam complementar esse elenco. Então, acho que a nossa preocupação toda, nesse momento, é que a gente possa fazer uma leitura muito criteriosa daquilo que a gente tem hoje e buscar no mercado peças que possam nos complementar, né? Que possam fazer com que a gente tenha uma equipe ainda mais capacitada, com boas variações táticas, sabendo muito bem jogar um bom futebol de maneira organizada. E quando o treinador fala isso, não é que a gente vai fazer isso num passo de mágica. Assim, é claro que eu possa introduzir minhas ideias, vai demandar tempo, acerto, erro, ajustes. Uma equipe ela é montada e ela é desenvolvida no decorrer de uma temporada. E é isso que a gente tem que ter tranquilidade, saber o que fazer, aonde eu quero chegar, eu tenho muito claro na minha cabeça. Agora, é uma questão de tempo, uma questão de adaptação e que os atletas possam entender esse processo. Mas a expectativa é muito boa, assim, cara. Assim, eu estou muito feliz daquilo que eu vi o esporte e daquilo que eu projeto aí para a próxima temporada. Anderson, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Eu sou o Lucas de Sena da TV Globo. Queria ser um pouco mais específico. A gente vê o esporte já renovando com alguns jogadores. A tua negociação, a tua chegada foi muito rápida, então eu queria saber o quanto essas renovações já têm o teu dedo, o teu pedido, e você falou de algumas características. Você pode especificar melhor essas características que você quer nos jogadores que podem ser contratados, para que tipo de time você vê, ou que tipo de jogo você vê para o esporte conseguir esses objetivos que você falou há pouco? Não, eu acho que foi muito rápida, né? Porque a partir do momento que o esporte estava buscando um treinador e eu estava disponível, né? Isso aconteceu muito recentemente, a gente não teve muita discussão, porque havia um interesse mútuo ali. Como eu te falei, assim, eu não vim para o esporte anteriormente por questão de time mesmo, assim, já está apalavrado com um clube e chegar a proposta e você, né, ter que manter ali, mas já havia há muito tempo já essa admiração mútua, vamos falar assim. Então, por isso que foi, né, rápido nesse sentido. Esses atletas que foram renovados, eu não tive participação, mas eu acho que a leitura de quem está aqui ela é fundamental, né? Todos que passaram por esse processo sabem muito bem aquilo que funcionou, e aquilo que deu certo. Então, não precisa de um treinador para que a gente possa desenvolver isso. A partir de agora, não. Aí eu entro nessa discussão, né? É claro que escutando muito que as pessoas que participaram aqui, que têm contato direto com esses atletas, que eles possam, né, falar realmente, né, sobre esse elenco, daquilo que eles têm como opinião, e a partir de agora a gente começa a conversar um pouquinho mais específico sobre as lacunas, né? E até para essas lacunas eu preciso de um pouquinho de tempo para poder conversar, pegar mais informações. Mas o que eu penso, né, numa equipe é que a gente precisa ajustar aquilo que não funcionou tão bem. Quais são as características de atletas que talvez tenham faltado? É nesse aspecto que eu quero trabalhar. E eu não quero também, né, agora já relatar isso, porque eu posso cometer algumas injustiças em cima de algumas posições que talvez a minha avaliação não é correta. Eu preciso ter mais informações nesse momento. Eu estou chegando agora, né? Então, assim, eu ainda tenho um período para poder conversar e talvez estudar um pouquinho melhor esse elenco com mais detalhe, pegar mais informações. Boa tarde, Anderson. Bem-vindo aqui ao Boa Esporte. tarde. Obrigado. Feliz demais. A gente viu ao vivo, né, no jogo do Sport em relação à torcida, né, o que aconteceu, ainda repercutiu na mídia, na imprensa. Você, como novo técnico, o que espera da torcida do Sport e também o que a torcida do Sport espera de você como novo técnico? Cara, a torcida do Sport, assim, recentemente, eu já fiz alguns jogos aqui na ilha e sempre foram jogos extremamente difíceis, cara, assim. E a sinergia, a energia que esse torcedor passa, né? Eu também falo que não é o 12º jogador, é como se fosse o centroavante, o camisa 10 do time, cara. Assim, tem hora que o torcedor ele não faz a diferença, ele faz o jogo acontecer, né? Tamanha energia que esse torcedor passa para os jogadores. É claro que a gente
está acompanhando aí, né, a punição, esses jogos que eu acho que ainda cabe recurso, que a gente vai brigar muito, porque o nosso torcedor ele não é importante, ele é fundamental nesse processo. E é importante que o torcedor possa abraçar o clube desde o início, né, porque a competição de Série B, as competições que a gente vai participar, são competições muito iguais, gente. Assim, hoje o futebol ele caminha para um nível em que os clubes são muito parecidos, o investimento é parecido, então tudo é muito próximo. Então a gente tem que cuidar muito dos detalhes. E um detalhe que é fundamental é o nosso torcedor, cara. Um detalhe não, né? É uma representatividade, essa grandeza, essa energia, essa coisa que para mim é determinante assim, no esporte, e a gente conta muito com o nosso torcedor. E espero que a gente possa retribuir com uma equipe que possa representar bem o nosso torcedor. O torcedor possa ir para o estádio, aqui para a ilha, ou para a arena, e que possa se sentir representado por aquela equipe. Em termos de organização, competitividade, é o que a gente busca, é o que a gente vai trabalhar para que a gente consiga ir na próxima temporada. Anderson, boa tarde. Aqui é o Osmar Cordeiro da Rádio Clube. O que é que falta na sua visão, como um técnico experiente, que já foi muitas vezes exitoso na Série B, para esse elenco do esporte conseguir ir além e conseguir o acesso em termos de peças e de postura? Eu pergunto também pelo que você pôde observar do time na atual temporada, até como adversário, e também sobre espaço para as categorias de base. O que é que você pensa sobre a utilização dos garotos? A questão para mim é assim, eu sou oriundo da base, né? Então vou começar pelo fim da pergunta. Eu sou oriundo da base, né? Eu trabalhei durante muitos anos da minha vida nas categorias de base. Então, eu sei muito bem como é importante você utilizar. Um clube como o Sport gasta, né? Não gasta, investe um dinheiro considerável na formação de atletas. Então é muito importante que o clube possa ter também desse investimento o retorno, esses ativos. Então que a gente possa abrir realmente essas janelas para aqueles atletas que já estão no nível de maturação, de desenvolvimento adequado, né, para subirem para o time principal, que a gente possa deixar esses espaços, que a gente possa trazer peças que possam, talvez, complementar aquilo que a gente já tem no grupo. Então, por isso que é importante, por mais que eu tenha uma visão de fora, eu preciso ter a visão de quem estava aqui dentro também. Quem está aqui dentro viu com muito mais detalhe do que quem estava de fora. Então, eu preciso pegar essas informações, mas, assim, o que eu falo é que eu acho que é a espinha dorsal da equipe do esporte ali, a base da equipe é uma base forte, é uma base que sofreu esse ano o não acesso, né, mas esteve muito perto de conquistá-lo. Então a gente pegar talvez essa decepção, esse momento que a gente fica muito chateado e tudo, mas pegar isso como lição, né, que a gente possa projetar uma temporada dando a mínima chance para que as coisas não possam funcionar do jeito que a gente acha que tem que funcionar. A gente está bem centrado, bem concentrado. Uma competição de pontos corridos, como eu falei, assim, você pode perdê-la no primeiro jogo. Então você pode deixar de pontuar num jogo que era talvez assim, que você poderia ter feito 3 pontos quando você não faz, e você pode lamentar isso no final. Então, assim, tudo que aconteceu no final foi porque alguma coisa no meio do caminho talvez tenha faltado, tenha escapado. Apesar que era uma competição extremamente difícil, né? Acho que talvez a Série B com o maior número de campeões brasileiros, né, de todos os tempos, eu acho. Então, era uma competição extremamente difícil. Então, que a gente possa aprender com aquilo que não funcionou bem e possa se preparar ainda melhor para a próxima temporada. Anderson, boa tarde. Boa Felipe, tarde. do canal do Luna. Primeiro, seja bem-vindo. Que seja uma temporada de muito sucesso, muitos títulos para você e para o esporte. A minha pergunta é o seguinte: você é um cara que dispensa comentários com relação à experiência, né, no nosso futebol. Para você, qual é o principal caminho que o esporte ele vai precisar trabalhar para conseguir esse acesso novamente para a primeira divisão? E a outra pergunta é: você já tem alguma lista de nomes que você pretende discutir com a diretoria do esporte? Cara, assim, o que eu poderia falar sobre qual que é a minha sensação
sempre quando eu vou disputar uma competição como a Série B, assim, embora eu tenha muita... Eu não sei aonde eu tenho mais jogos, se é na Série B ou se é na Série A, na verdade, Luiz, eu não sei. Talvez o Luiz possa saber disso, que eu já participei de várias também. Mas na Série B nós tivemos 3 conquistas, e isso marca mais, né? Eu acho assim, o que a gente precisa é montar uma equipe, não estou falando que é uma equipe de Série A, mas com perfil de Série A. Eu acho que isso é importantíssimo, entendeu? Que a gente possa dar esses passos consistentes, com uma equipe qualificada, uma equipe que sabe jogar, uma equipe que tem muita competitividade, mas que tem argumento técnico, tático para jogar, para que quando a gente conseguir o nosso objetivo, a gente também vai ter uma base já para uma Série A. A gente não tem que reformular completamente o time para poder disputar uma competição de Série A. Então, eu acho que isso é muito importante, e é assim que eu vejo. A gente buscar atletas que tenham esse perfil de Série A, de atleta de Série A, que tenha ou experiência, ou tenha o jogo que possa lhe dar essas credenciais, para que a gente possa buscar o nosso acesso, mas já com uma equipe bem montada para a próxima temporada. Sobre a lista de... A lista, sim, cara, eu preciso, como eu te falei, assim, eu estou chegando agora, então eu estou conversando com algumas pessoas para poder ter uma leitura muito clara daquilo que a gente tem, verificar também as saídas, quem porventura não vai ficar, quem vai permanecer, quem vai ser renovado, porque em cima disso a gente vai começar a atacar um pouquinho aquelas possibilidades. O esporte hoje tem um departamento de mercado, que pelo que eu vi também, acho que na segunda janela foi muito eficiente, muito brilhante, assim, muito assertivo, porque trouxe atletas que contribuíram muito, como eu falei, assim, o segundo turno do esporte é um segundo turno que a equipe jogou muito, às vezes até não conquistou talvez a pontuação que merecesse, assim, pelas partidas que desenvolveu. Então eu acho que a gente tem que conversar isso para que a gente possa ser assertivo nessas indicações. Ederson, seja bem-vindo. Danilo Santana do Show de Bola. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o calendário brasileiro. A gente sabe que é muito cruel, principalmente os clubes daqui. Como é que está a questão do pensamento de vocês? Se vocês vão priorizar, por exemplo, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil no primeiro semestre, e se vai o Campeonato Pernambucano, por exemplo, servir de laboratório. Como é que está esse pensamento? E se você puder falar mais especificamente sobre a questão da filosofia. Você gosta de uma equipe que tenha mais a posse de bola, uma equipe mais reativa? Obrigado. Vamos lá, assim. Eu acho que o Nordeste, como você falou assim, é o meu 4º clube aqui no Nordeste. Eu acho que ele trouxe uma competição extremamente assim, importante dentro do processo de avaliação de uma equipe, que é a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste é uma Copa com vários clássicos, com muita representatividade, com muito apelo, não só de mídia, mas de torcida também. Então é uma competição que veio com uma força e ela prepara muito bem as equipes para as competições nacionais. Possa ser Série A, Série B, Série C. Entendeu? Então eu acho uma competição extremamente importante nesse aspecto. Só que a gente ainda continua com o estadual, às vezes, com o mesmo número de datas. E aí há uma sobreposição, há um acúmulo de jogos, no primeiro semestre, principalmente, nem primeiro semestre, mas nos primeiros meses, que é onde, às vezes, também desgasta muito os jogadores, elenco, todo mundo. A gente começa a jogar demais, se preparar de menos. Assim. E aí, quando você começa a competição, você passou por uma competição de altíssimo nível, não que o estadual não seja de altíssimo nível, mas a Copa do Nordeste ela te proporciona jogos ainda melhores, e aí acaba que você está no primeiro semestre já um pouco mais comprometido com a segunda perna do ano, que é a competição nacional. E ainda tem a Copa do Brasil, que nós já vamos para a terceira fase, não é isso, presidente? Terceira fase, que é ótimo, porque a primeira e a segunda fase são fases extremamente difíceis e jogos que valem muito e é um jogo só. Desgastante. E, poxa, é um jogo
traumático até assim, porque qualquer vacilo você está fora. E aí você perdeu a chance de ter uma sequência, uma competição com tanta visibilidade como a Copa do Brasil e tanta recompensa financeira também. A Copa do Brasil hoje ela é uma competição extremamente importante no aspecto financeiro também dos clubes. Então a gente precisa equacionar isso, é um desafio. Da gente poder também valorizar a competição estadual. É claro que é importante disputar e disputar bem. Então assim, a gente tem que buscar esse meio termo. É sempre um momento de reflexão, ver até onde a gente pode ir, até onde a gente precisa tirar aqui. Não que seja o desejo da gente, a gente quer ganhar todas as competições, ganhar todos os jogos, mas a gente precisa ver realmente, avaliar criteriosamente para ver aonde a gente precisa atacar um pouco mais. Agora, sem dúvida nenhuma, a Copa do Nordeste ela é fantástica nesse aspecto, em termos de te oferecer assim, um nível de competitividade enorme. Assim. Cara, assim, nem sempre a gente consegue implementar todas as ideias dentro de campo. Né? Eu falo assim, a gente tem boas ideias, mas você consegue transpor isso para o campo? Às vezes o treinador não consegue, às vezes a equipe também não consegue entender esse processo. Então, sim, é um grande desafio. Né? Eu quero que os atletas eles possam ser convencidos, né? Que eles possam acreditar nessa ideia. Não fazer simplesmente porque o Anderson quer que faça, mas fazer porque todos acham que é a melhor ideia. Assim. Então, eu gosto de equipes bem organizadas, equipes bem compactas, bem compactadas, equipes que saibam jogar quando tem a posse de bola, que se defendam bem quando não tem a posse de bola. Né? Agora, a questão de jogar em transição, depende, cara. Assim, às vezes você tem uma equipe que joga, mas tem uma equipe que vem e te joga para trás. Mas é importante você saber também como jogar em transição. Mas a gente não pode nunca abrir mão de tentar buscar esse protagonismo do jogo, de ter a posse, de ter o jogo, de comandar as ações, de criar mais oportunidades com o adversário. É a ideia que a gente tem e espero que a gente possa transportar isso para dentro de campo. Oi, Anderson, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber o quanto essa sua chegada antecipada, antes da pré-temporada, pode ajudar no time, né? Qual é o impacto dessa chegada? Eu acho que é importantíssimo, né? Uma equipe que, como o Sport, que esteve tão perto do acesso e não conquistou, não conseguiu, já rapidamente já buscar um caminho. Eu acho que isso é muito importante, né? Na participação, principalmente na montagem. A montagem de elenco, ela te auxilia demais na temporada. Se você for bem assertivo nesse momento, você pode sofrer muito menos durante a temporada. Então, por isso que eu acho que é importante, né, fazer isso, ter essa iniciativa, começar rapidamente a buscar esse caminho para que o clube possa ter, durante a temporada, talvez mais tranquilidade ou menos sofrimento. É o que a gente espera. Assim. Obrigada. Pronto, gente. Vamos fazer uma foto e dizer o seguinte.